Olá, queridos irmãos. A carta aos Efésios, especialmente no capítulo 4, apresenta uma transição significativa no ensino de Paulo. Ele passa da doutrina para a prática da vida cristã. Após enfatizar a unidade do corpo de Cristo nos capítulos anteriores, Paulo começa este capítulo pedindo aos crentes que vivam de maneira digna da vocação à qual foram chamados, destacando a importância da unidade, da maturidade e da transformação em Cristo. No versículo 1, Paulo, como prisioneiro no Senhor, convida os cristãos a viverem segundo o chamado que receberam. A palavra digna sugere equilíbrio, indicando que o comportamento cristão deve estar em harmonia com a fé que nós professamos em Cristo. A seguir, o apóstolo Paulo lista as virtudes essenciais para manter a unidade no corpo de Cristo: humildade, mansidão, longanimidade e amor. Versículo 2. A humildade era desprezada na cultura grega, mas no Novo Testamento é vista como uma avaliação adequada de si em relação a Deus e aos outros. A mansidão é a gentileza que evita conflitos e promove a paz. A longanimidade é a paciência persistente e o amor é o vínculo que une todas essas virtudes. Nos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo enfatiza a unidade do corpo de Cristo com uma série de um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Isso destaca a harmonia e a interdependência dos crentes em Cristo. E mais adiante, nos versículos 11 a 16, Paulo discute os dons concedidos por Cristo à igreja, não para exaltar líderes individuais, mas para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Ele faz uma poderosa analogia com o corpo humano, onde cada membro desempenha um papel importante no crescimento e na maturidade de todo o corpo. A partir do versículo 17, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não viverem como os gentios, que se caracterizam pela futilidade e pela vaidade de seus pensamentos. Mas, ele diz, para se afastarem das práticas e atitudes do velho homem, que está corrompido pela própria natureza pecaminosa, e a se revestirem do novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade, refletindo uma transformação interior que se manifesta em uma vida moralmente íntegra e espiritualmente renovada. Efésios capítulo 4 desafia a mim e a você a manter a unidade e a crescer em maturidade espiritual, agindo em amor para edificar sua igreja, o corpo de Cristo. Irmãos queridos, quais são as suas ações e comportamentos que Cristo pode lhe ajudar a aperfeiçoar para que você seja hoje mais eficaz em seu testemunho? Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para todos nós. Você é uma pessoa que se irrita facilmente? O interessante pensamento atribuído a Benjamin Franklin declara que tudo que começa com raiva acaba em vergonha. De fato, quando agimos motivados pela raiva, os resultados sempre são negativos. E mesmo quando estamos certos, se formos dominados pela raiva, podemos facilmente exagerar e piorar ainda mais uma situação. No quarto capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, encontramos um conselho muito importante. A partir do verso 26, lemos: Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Perceba que o texto bíblico deixa claro que o problema não está na ira, mas na forma com que reagimos a ela. Paulo lembra que o problema começa quando deixamos a ira durar mais tempo do que deveria, adiando para o amanhã um problema que poderia ser resolvido hoje. A fala de Paulo nos lembra também da diferença que a Bíblia faz entre tentação e pecado. Tentação é o convite, o pecado é a aceitação do mesmo. A ira, como sentimento negativo, é a tentação que nos convida a agirmos de forma irracional. Ela é a reação instintiva a algo que nos tirou do eixo. Porém, o que faremos com este sentimento é o que determina se pecaremos ou não. Assim, o sentimento da ira pode surgir em seu coração, porém cabe a você controlá-lo ou ser controlado por ele. Me recordo da história sobre uma menina que ganhou um lindo brinquedo no dia de seu aniversário. Mas uma amiguinha o levou para sua casa sem permissão e o destruiu antes mesmo dela brincar uma única vez com ele. Ela ficou muito brava e queria porque queria ir até a casa da amiga para brigar com ela. Mas a mãe ponderou. Você se lembra daquela vez que você chegou em casa com lama no seu sapato? Você queria limpar imediatamente aquela sujeira, mas sua avó não deixou. Ela lhe disse para deixar o barro secar, pois assim ficaria mais fácil limpar. Sim, mamãe, eu me lembro. Pois é, meu amor, com a raiva é a mesma coisa. Deixe-a secar primeiro, depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde a campainha tocou. Era a amiga trazendo brinquedo novo, em reposição ao que havia quebrado pelo que se desculpou. E a menina respondeu: Não faz mal não. Minha raiva já secou.